Amados irmãos, esse é o terceiro vídeo de Obadias. Então veja que nós vimos que os irmãos se separam, mas infelizmente no coração dos filhos de Edom, ou seja, dos filhos de Esaú, há um ódio muito grande. Dois fatos representam este ódio. E veja então que Esaú, de alguma maneira, não retirou dos seus filhos o ódio que tinha por Jacó. Esaú talvez, não sei, talvez tivesse morrido sem ódio pelo seu irmão. Mas ele não conseguiu retirar dos seus herdeiros o ódio que antigamente sentia. Porque os herdeiros de Esaú, os filhos de Esaú, cresceram num ódio tão grande contra os filhos do seu irmão, que era Jacó, que em dois momentos históricos Israel precisou de Edom, e Edom foi extremamente maligno com Israel. Daí a profecia de Obadias dizendo: eu vou destruir vocês, eu vou acabar com vocês. Que momento foi esse? Em primeiro lugar, o povo de Israel, quando foi liberto do Egito, se lembra dessa época? O povo de Israel, quando foi liberto do Egito, Deus levanta Moisés para libertar Israel do Egito. Deus faz com que Israel dê uma volta muito grande. E no meio desta volta estava um território que eles teriam que passar, que era o território dos Edomitas. Os filhos de quem? Os filhos de Esaú. E Moisés pensou assim: nós vamos passar, vai ser uma passagem tranquila, nós estamos precisando mesmo de alguns recursos e eles nos ajudarão porque são nossos irmãos, são os filhos de Esaú, são nossos irmãos. Lê do engano. O ódio desse povo por Israel era tão grande que eu quero que você leia, meu amado irmão, com a turma, Números capítulo 20, do versículo 14 em diante. Olha a maldade desse povo. Depois Moisés, Números 20, 14 em diante. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão, sim, nós somos filhos de Jacó. Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, ou seja, eles sabiam que Israel estava saindo do Egito e que estava difícil e que precisavam de recursos. Como nossos pais desceram do Egito e no Egito habitamos muitos dias e clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz, mandou um anjo, nos retirou do Egito. Deixa-nos passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água do teu poço. Iremos pela estrada real. Não iremos nem para a direita, nem para a esquerda. Nós vamos passar e não vamos trazer prejuízo nenhum para vocês. Só nos deixe passar para não precisar passar pelo lado, que vai dar uma volta muito grande. Porém, Edom lhes disse: não passarás por mim. Porque se vocês passarem, eu vou sair com espada ao teu encontro, eu vou te destruir. Então os filhos de Israel disseram: subiremos pelo caminho igualado. E se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei preço a elas. Ou seja, pode ficar tranquilo, a gente passa, e se você precisar, a gente paga por tudo que gastar. Ele, porém, disse: não passarás. E ainda saiu Edom ao encontro com muita gente e com mão forte, e não deixou passar Israel. Quer dizer, Israel só queria passar, não ia gastar nada. Se gastasse alguma coisa, ainda ia passar. Mas o ódio dos filhos de Esaú pelos filhos de Jacó era muito grande. Eu não sei, mas eu tenho dúvidas sobre o perdão de Esaú. Eu não sei, mas eu acho que depois daquele encontro que eles viveram juntos e se perdoaram, eu
acho que Satanás tomou o coração, talvez, de Esaú, a Bíblia não diz isso, mas de alguma forma os seus herdeiros cresceram odiando Jacó. E nesse momento histórico em que Israel sai do Egito, precisa passar pelo território até para cortar caminho, eles não deixam, eles malignamente não deixam, não ajudam demonstrando ódio. E esse fato ficou no coração de Deus. Ficou no coração de Deus. O segundo fato que chama muita atenção foi quando Nabucodonosor ataca Israel e vem contra Israel para matar. Olha que interessante. A Bíblia não diz que os filhos de Esaú ajudaram os caldeus a dominarem Israel. Mas Obadias diz que no dia da aflição de Judá e de Israel, e o dia da aflição foi quando Nabucodonosor veio e entrou e tomou tudo. Obadias diz que no dia da aflição, Edom não ajudou Israel, Edom ainda entregou Israel na mão, e ainda o que sobrava, Edom dizia, olá, lá estão eles. Então, quando Obadias diz que veio um grande povo contra Israel, e os edomitas ainda ajudaram na destruição, provavelmente Obadias está falando de quê? Obadias está falando do ataque que os caldeus fizeram a Jerusalém, a Judá e a Samaria. E esse ataque, eu gostaria que os irmãos lessem, ele está perfeitamente descrito em 2º livro de Reis, capítulo 25. 2º livro de Reis, capítulo 25. Vá com os seus amados irmãos para o 2º livro de Reis, capítulo 25. E lá você verá o dia terrível que Obadias falou e que os edomitas não ajudaram. 2º livro de Reis, capítulo 25. Vamos ler juntos? E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército, e acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei de Zedequias. Aí vem toda a destruição. Versículo 4 diz que ela foi arrombada, os homens fugiram por todos os caminhos. No versículo 6, pegaram um rei e fizeram subir, até a Babilônia. E olha como foi terrível esses dias. Versículo 7. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos de Zedequias e o levaram para a Babilônia. Que momento terrível. E aí eu quero que você leia com os alunos todo o capítulo 25 e vá falando com eles. Eles destruíram, leia até o versículo 22, tá? Eles destruíram a casa do Senhor, destruíram os muros de Jerusalém, destruíram todos os artefatos de Jerusalém, destruíram todos os fatos, destruíram as casas, destruíram a vinha, destruíram tudo. E nesse momento histórico, Edom ajudou os babilônicos. Tanto é que Obadias, ele diz de forma muito terrível, muito direta, que isso estava gravado no coração do Senhor, não só a recusa de ajudar quando eles foram tornados escravos, mas nesse momento aqui também, Obadias, de forma muito clara, diz, lá no versículo 15, olha que interessante,
Como tu fizestes, assim se fará contigo. Ou seja, assim como você fez com o povo de Israel, não teve misericórdia, não agiu com bondade, não agiu com misericórdia, assim se fará contigo. E olha que interessante, quando você pega Obadias, você vê que o profeta está absolutamente revoltado. Olha aqui, ó, olha o versículo 10, ó. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de confusão e serás exterminado. Exterminado da terra. Olha o versículo 11. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Aqui Obadias está dizendo que quando Nabucodonosor deu contra Israel, lá estavam os edomitas ajudando também. E olha o que diz o versículo 12. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do desterro, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá no dia de sua ruína, nem alegrar-se a tua boca no dia da angústia. Então, quando você lê o capítulo 25 de segundo livro de Reis, ali está um ataque de Nabucodonosor. Você tem que se lembrar que nesse dia os edomitas estavam ali ajudando, rindo da desgraça de Israel. Olha o versículo 13 de Obadias. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o exército no dia da sua calamidade, no dia da calamidade do irmão dele. E olha o que eles fizeram. Nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Porque quando Nabucodonosor entrou, aqueles que conseguiram escapar tinham edomitas esperando lá na frente para matar. E olha que interessante, e entregar os que restassem. Edomitas foram e viram israelitas escondidos, ainda pegaram e levaram para entregar para Nabucodonosor. E Deus não se esqueceu desses dois fatos históricos. Deus disse, olha, eu vou te arrebentar, eu vou acabar com você. Vão possuir as suas montanhas, olha o que diz o versículo 19. Vão possuir as suas montanhas, Esaú, e suas planícies ficarão sem nada, porque aqueles que são seus amigos vão ir contra você. Amados irmãos, olha que interessante. Aqui está o final drástico de uma história que começa com dois pais que não souberam criar seus filhos. E o ódio, a competição crescia enquanto eles cresciam. O ódio tomou muito o coração desses irmãos. Em algum momento histórico se reconciliaram, mas o ódio não saiu do coração do irmão mais velho, que criou seus filhos com muito ódio quanto ao irmão mais novo. E aí o que acontece? Acontece que momentos históricos após Esaú e Jacó estarem mortos, os filhos de Jacó dependem de Esaú e Esaú não ajuda. Os filhos de Esaú ajudam os povos de fora a entrar e massacrar os filhos de Jacó. E aí vem a profecia de Obadias dizendo, eu vou destruir vocês, filhos de Esaú. Eu vou destruir vocês por causa daquilo que vocês fizeram a seus irmãos. Aqui termina o terceiro vídeo. E nós vamos agora para o quarto e último vídeo. Amém?